Vamos continuar adorando a Deus com a exposição do texto bíblico. Mas antes, queridos, queria conversar com vocês uma coisa. Se tem uma coisa que causa medo na gente, é sofrer injustiça. Fala a verdade. Quando a gente tem aquela injustiça contra a gente, dá aquele nervoso, mas é só eu, graças a Deus, aquele nervoso de falar, eu não fiz isso. Não fiz isso, você está me acusando de uma coisa que eu não fiz. Há um tempo atrás, um motorista de uma pessoa muito rica, de um jogador de futebol, foi com ele, acompanhar ele numa viagem para a Rússia. E ele levou na mala alguns medicamentos que aqui no Brasil são permitidos, mas na Rússia não. A mala não pertencia a ele, mas ao sogro do jogador. Ele não sabia que o medicamento estava na sua mala e não sabia, muito menos, que o medicamento era proibido na Rússia. Ao chegar lá, ele foi preso por tráfico de drogas. Este homem, um homem pobre, um homem sem recursos, ao contrário do jogador de futebol, ele era só um motorista. Agora estava sob o domínio da legislação russa, onde tudo funcionava diferente e ele não tinha nem sequer um advogado. Ele fica 2 anos preso injustamente, até que, depois desses longos 2 anos, o governo extradita ele, depois de uma longa negociação. Mas, quando estourou essa notícia, o que gerava em todo mundo que via era o quê? Revolta, tristeza. Por que o jogador não fala que a culpa não é dele? Por que a família do jogador não ajuda? E ninguém ajudava o cara, nem sequer o próprio patrão dele. Mas eu quero dizer para você essa noite que quem anda na justiça de Deus não teme a injustiça dos homens. Quem anda na justiça de Deus não teme a injustiça dos homens. E é isso que a gente vai ver no nosso texto de hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Se você não abriu, abra aí. Após a leitura, mantenha o texto aberto para nós o consultarmos. Eu vou ler na NVI, você acompanha aí na sua tradução. Amém? Diz assim o texto bíblico. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador as suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo. E o teu previdente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não te tornar mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas um pouco. Verificamos que esse homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e o quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio e com muita força o arrebatou das nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogastes, poderá verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Respira, estamos no versículo 9, agora nós vamos ver a resposta de Paulo. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que essas afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falassem, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Facilmente poderá verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão na sinagoga ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que eles chamam de seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos,
vim a Jerusalém fazer isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, ou os que aqui se acham, deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado diante de vocês? Respira. Agora nós vamos ver a resposta de Félix. Versículo 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Versículo 24. Vários dias depois disso, Félix veio com Drúxila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passando 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, está aqui a tua palavra. Está aqui o teu povo. Está aqui eu que também sou teu. Fala aos nossos corações, Pai, como o Senhor já tem feito poderosamente domingo após domingo. Pai, digno eu não sou de estar aqui, digno eu não sou da tua palavra, mas é na justiça do teu Filho que nós nos apoiamos. Fala, Pai, poderosamente, grita e rompe a nossa surdez, Pai. Fere os nossos corações com a tua palavra, a começar do meu, Pai. Que cada palavra que eu disser seja para confrontar os meus pecados, os meus anseios, a minha falta de confiança em Ti. Mas, além disso, me faça render graça ao Senhor Jesus Cristo. E assim com todos os meus irmãos, que sejamos cheios da alegria de Cristo Jesus. Fala, Pai, por favor. Por favor. Como diz um outro pastor, faz com que o Teu reino avance. Nos molda a imagem do Teu Filho e recebe a glória para si. Em nome de Jesus. Amém. Vamos relembrar o que a gente viu nas últimas 2 semanas, em Atos capítulo 22 e Atos capítulo 23. Paulo, ao chegar em Jerusalém, fez lá todo aquele ritual de purificação que era necessário, e viram ele com um gentio. O que era gentio? Qualquer pessoa que não fosse judeu. Qualquer pessoa que não faz parte da religião judaica é chamada de gentalha, gentios. Paulo estava ali com eles andando, não no templo, andando na cidade. Alguns viram isso e falaram assim: tá vendo? Ele está querendo introduzir esse gentio no templo. Por quê? Porque o templo era feito para os judeus e tinha um espaço específico dos gentios. A gente não podia entrar no templo, eles ficavam do lado de fora. Quando se colocava um gentio para dentro, você estava, sujando o templo, blasfemando contra o Senhor. E aí eles viram e começaram a acusar Paulo. Juntaram o Sinédrio, toda aquela patota, uma mentiraiada danada, e vieram com Paulo e falaram: olha, agora você vai ser preso, isso. Quando Paulo se levanta e fala assim, ele olha que tem gente que é mais materialista, sabe? Gente que pensa bastante, de um lado. Gente que pensa que é mais mística, de outro. Aí, sagazmente, o nosso apóstolo fala assim: eu estou sendo julgado por quê? Porque eu creio na ressurreição dos mortos? E aí, em vez deles atacarem Paulo, eles próprios se atacam. Isso aconteceu lá no capítulo 22. E a confusão está tomada entre eles. Isso adia um pouco a questão. De repente, os judeus eles fazem uma combinado. O que a gente viu semana passada. 40 homens. 40 homens se juntam e falam assim: nós não vamos comer nada, nós não vamos beber nada, enquanto nós não matarmos Paulo. E aí, o comandante fica sabendo, através do sobrinho do Paulo, que essa tramóia estava feita. Mas qual que era o problema? Gente, não pisca. Isso é muito importante. Qual que era o problema? Paulo era romano. Como que funcionava o sistema romano? Isso é crucial para a gente entender o nosso texto. O sistema romano funcionava da seguinte forma: Roma tinha lá as províncias que faziam parte do seu cuidado. Então a Judéia estava lá. E eles davam certa liberdade para os judeus. Falavam o seguinte: olha, vocês resolvam as coisas de vocês aí.
Para isso, nós vamos colocar um governador judeu no meio de vocês e vocês vão resolver. Esse fulano, se você lembrar nos evangelhos, era Herodes. Ele era o governador judeu que estava vassalo, ou seja, servo de Roma. E ele julgava as questões dos judeus. Quando que as questões dos judeus iam para a grande corte, para a Suprema Corte, por assim dizer, para o Supremo Tribunal Federal? Elas iam quando se falava sobre sedição contra Roma. Quando se tinha uma acusação de sedição contra Roma, pronto. Aí a coisa vai para outros ares. Se você lembrar, quando Jesus é acusado, eles falam assim, os judeus chegam no Pilatos lá e falam assim, olha, é porque ele está dizendo que César não é rei, está fazendo sedição contra Roma. Aí os romanos se envolviam nas questões dos judeus. Quando ele se envolvia, ele podia dar o veredito. Segunda coisa que Roma se envolvia, quando tinha um cidadão romano no meio da disputa. Os judeus estão aqui envolvidos. Aí vocês querem destruir um cidadão judeu, porque por questões da lei de vocês. Mas se descobre que esse judeu tem cidadania romana, portanto vocês já não podem mais fazer nada. Agora ele precisa ser julgado por Roma. Isso era a Pax Romana, que até hoje é utilizado e como conceito de toda a linha do direito, por conta que eles eram tão aperfeiçoados no seu julgamento. Deu para entender? Mais ou menos claro do que está acontecendo aqui. Paulo agora vai para a corte romana. Por quê? Porque queriam matar ele. Aí o Lisias, que era o centurião lá, um guarda, ele vai lá e envia uma carta. Estou te mandando esse prisioneiro e diz o seguinte, olha aí o versículo 20, a partir do versículo 27 do capítulo 23. Diz aí que esse homem foi preso. Ele fala assim, os judeus estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com as minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele era o quê? Cidadão romano. Aí você não mexe. Aí você não mexe. Agora ele vai ser julgado pelo Félix. Quem é o Félix? Félix é o governador romano sobre a Judéia. Judéia tinha um governador judeu e um governador romano que estava sobre ele era um representante de César. Paulo agora está diante do representante de César. Tem noção do que é isso? Quem era o imperador e agora por quem que Paulo ia ser julgado? A que circunstância ou qual o tamanho da confusão que isso arrumou? E por que ele chega lá? Porque ele é cidadão romano. E ficaram sabendo sozinhos que ele era cidadão romano? Ele falou. Aqui eu e você, apenas na introdução, já temos uma lição. Crente pode usar de artifícios legais para se defender. Temos uma noção exagerada, romantizada do evangelho, que fala assim, não, você só precisa pagar o preço e não fazer nada. Se está dentro da lei, se está dentro da legislação que Deus colocou às autoridades, nós podemos falar, opa, sou cidadão romano. Vocês não podem fazer isso comigo. Foi isso que Paulo apelou. Já grava isso aí na sua agendinha. Então, quando esse cara manda lá, Paulo escondido, na madrugada, a gente viu o pastor Wesley falando sobre a providência de Deus ao mandar Paulo escondido com 400 homens ao seu cuidado. Ele chega lá e 5 dias depois, diz o versículo 1 do capítulo 24, chega também o sumo sacerdote Ananias. Imagina a cena agora. Passa só 5 dias. Isso é muito rápido. Você imagina que as viagens não tinha Uber, não tinha carro, as viagens eram longas. 5 dias depois, esses caras já estavam lá. E aí chega o sumo sacerdote cheio de pompa. O sumo sacerdote não se vestia de terno e gravata. O sumo sacerdote, isso não era suficiente para ele. Era uma roupa toda ornamentada, uma roupa toda bonitona, umas coisas bem exageradas. E ele chega lá. Não só ele. Chega ele também, os homens importantes da Judéia. Agora a coisa está ficando séria. Ananias, o sumo sacerdote, aquele que bateu na boca de Paulo, lembra lá no capítulo 22, que Paulo fala assim, você é parede esbranqueada, ele, pum! Você não pode falar mal do sumo sacerdote? Paulo pede até desculpa de tão importante que era dentro da religião judaica, o sumo sacerdote. Chega esse homem, chega os principais do reino, do governo da Judéia em Cesareia. O palco está todo quase montado, até que eles chamam Tértulo.
Esse Tértulo, algumas traduções de vocês vai dizer um orador, outras vão dizer um advogado. Por que tem essa diferença? Alguém chuta? Eu vou tomar muito cuidado para não falar mal de advogado, para não apanhar na minha casa da minha esposa Dani, para não suscitar a ira de outras irmãs, da Vivi, da outra Dani. Naquele período, o advogado e o orador era quase a mesma coisa. O que importava era a lábia, a capacidade que o indivíduo tinha de envolver as pessoas, de convencer alguém de uma tese. Até hoje isso é importante na advocacia, mas naquela época muito mais de quem tinha o poder de argumentação. Esse homem foi contratado pelos judeus para que pudesse defender a sua causa. É a única vez que ele aparece nas Escrituras, é nesse trecho. Tendo o panorama do nosso texto, nós vamos ver o seguinte. Pensa que cada narrativa de Atos, ela corrobora com o argumento do livro todo. Nunca se esqueçam isso. Todo livro bíblico que nós vamos trabalhar e que você vai ler na sua casa, ele tem um argumento. E todo livro corrobora para este argumento. Qual que é o argumento de Atos? Lucas fala, excelentíssimo Teófilo, que é o cara que recebeu o livro. Eu estou te falando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora eu vou te falar como a igreja continuou as obras de Jesus Cristo. Tanto é que o versículo-chave é o evangelho sendo difundido por Jerusalém, por toda a Judéia, em Samaria e até Roma. Todo o livro de Atos, ele é essa narrativa. Olha, Teófilo, foi assim que o evangelho saiu. Lá de um vilagezinho, de um homem que andava, que era um cara que não saiu de 300 quilômetros. Ele só andava por ali. E se tornou a religião mais poderosa do universo. Foi assim que as coisas aconteceram, Teófilo. Eles vieram, foram caminhando. E a gente foi vendo todo o livro este argumento. Aqui nós estamos já nos confins da terra. Como o evangelho está saindo de Cesareia, repare, ele já passou por Samaria, ele já passou por toda Jerusalém, por toda a Judéia, ele está chegando em Cesareia para chegar em Roma. Olha o movimento que Lucas vai fazendo. E o que Lucas quer ensinar com esse texto? O evangelho avança através de uma perseguição infundada, da fidelidade dos seus servos e da corrupção de certos homens. O evangelho avança através de uma perseguição infundada, da fidelidade dos seus servos e da corrupção de certos homens. Percebe o argumento de todo o livro encaixado dentro da nossa passagem. Não perca isso de vista também, ok? E isso é dividido em duas cenas. A primeira, Paulo contra Tértulo, o advogado. A segunda cena, Paulo contra Félix, o governador. Na primeira cena, você vai ver que o Tértulo levanta lá e antes, olha o detalhe, antes de Paulo ser chamado, eles apresentaram a acusação. Olha o drama que Lucas coloca no texto. Versículo 1 diz que eles já apresentaram as acusações antes de Paulo ser chamado. O palco está montado, querido. Isso aqui é só um fingimento. A situação está crítica. Paulo não tem advogado. Paulo não tem pompa, não tem sumo sacerdote ao seu lado. Paulo não tem os importantes da Judéia ao seu lado. Paulo não tem ninguém ao seu lado. E todos os judeus já chegaram. E antes dele ser chamado, já começaram a desenvolver. Como que diz o seguinte, olha, nós vamos julgar o André. Wesley, antes de chamar o André, vamos falando aqui já. Ó, ele fez isso. Depois o André chega. As coisas já estavam bem encaminhadas. E aí esse Tértulo, quando Paulo chega, agora é o discurso oficial. Aqui ele estava nos bastidores. Aqui é o discurso oficial. E ele começa com uma bajulação tremenda. Olha o que ele diz aí. Fala assim, olha, nós temos desfrutado de um longo período de paz, no versículo 2. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo. Mentira. E o teu previdente cuidado resultou em reformas da nação. Mentira. Em tudo e toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esse benefício com profunda gratidão. Mentira. Sabe quem que era Félix? Félix era um camarada corrupto. Félix não fez reforma nenhuma e era conhecido como um sanguinário, que matava todo mundo que se opunha a ele. Aí o Tértulo faz o seguinte, eu preciso ganhar a atenção desse cara. Eu preciso ganhar o carisma desse cara.
eu vou elogiá-lo, eu vou afagar o ego. Qualquer coincidência com certos pregadores são mera semelhança. Eu vou começar a afagar o ego. Assim o Félix vai gostar de mim, antes de eu apresentar a minha tese. Querido, boa oratória, sem verdade, não vale nada. Excelentes argumentos, sem um excelente coração, é palha. Boa fala, sem conteúdo, é para ser jogado no lixo. Ele utiliza de mentira, de bajulação, e disso, querido, o mundo está cheio. Isso aqui não é só 2000 anos atrás, não. Quantas vezes, e agora para nós, para que nós possamos apresentar alguma coisa, algum direito nosso, nós não fazemos isso. Olha como você é, como você faz tal coisa, sendo mentiras. Mentiras atrás de mentiras. Ele queria condenar Paulo a todo custo. Eles queriam levar esse homem à prisão e à morte a qualquer custo, através de mentiras, através de boa retórica, através de ladainha, de conversa fiada. E costumava dar certo. Costumava dar certo. E o interessante, olha o que ele diz no versículo 4. Todavia, a fim de não te tomar tempo, olha que estratégia linda. Eu não tenho mais como te elogiar. Não tenho mais nem o que falar para você. Aí o que eu falo? Para não te tomar mais tempo, eu vou logo adiantar minha conversa. Me ouça um pouquinho. E começa com suas acusações. Ele usa 3 acusações contra Paulo. Verificamos que esse homem é um perturbador. Esta é a primeira acusação do versículo 5. Em algumas traduções de vocês vai dizer que ele é uma peste. Isso quer dizer que se difunde. Se fosse hoje, vai dizer que esse homem é um vírus que vai passando de um lado para o outro. Que ele está perturbando todas as partes. E isto é a jogada. Lembra o que eu falei para vocês? Quando que Roma se envolvia? Quando tinha acusação contra Roma. Quando tinha dissensão. Então ele fala assim, olha, esse homem está agitando. Esse homem está movendo um monte de gente por todos os lugares. Por todo mundo. Ele está mexendo com as pessoas. Isto, querido, nas entrelinhas, é sedição contra Roma. Você deve fazer alguma coisa. Os crentes são chamados muitas vezes de peste, de vírus. Porque aonde eles vão, eles pregam o evangelho. E aonde o evangelho chega, aí sim, não os crentes, mas o evangelho, ele causa transtorno no mundo todo. Quando Paulo chegou a Tessalônica, esse foi o argumento deles. O homem que tem perturbado o mundo todo chegou aqui. E realmente, o evangelho perturba o mundo todo. Acaba com gastos, com ganhos desonestos. Acaba com ganhos em cima de religiosidade alheia. Acaba com mentiraiada. O evangelho perturba o mundo mesmo. Porque o evangelho é poderoso, muito mais poderoso do que qualquer retórica, muito mais poderoso do que qualquer religiosidade. O evangelho mexe com as estruturas de todo o mundo. E essa foi a primeira acusação. Depois ele diz que ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. O que é isso, querido? Principal cabeça da seita dos nazarenos. É uma das poucas vezes que o cristianismo é chamado disso, seita dos nazarenos. Era mais ou menos dizer o seguinte, lembra quando aqueles 2 discípulos veem Jesus e eles falam assim, eu achei o Messias, ele veio de Nazaré. Aí o cara olha para ele e fala assim, pode vir algo bom de Nazaré? Nazaré era um lugar renegado, como se falasse assim, pode vir algo bom de Bertioga? Pode vir alguma coisa boa daquele canto lá? Era um lugar jogado de canto, nada vinha de bom de Nazaré. Quando se dizia assim, seita dos nazarenos, é seita dos pé rapados, seita daquela cidadezinha ali, que não tem valor nenhum. E esse Paulo aí é o principal, ele está arrastando. E aqui o conceito de seita não é o nosso conceito religioso de seita, mas é o conceito de divisão. Eles tinham a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, e chamavam assim, sem ser pejorativo. Era só uma questão de divisão. E ele está falando assim, ele é da divisão daqueles carinhas lá dos nazarenos. Ou seja, ele está causando divisão, ele lidera, ele vai, ele fala, e aí está todo mundo seguindo esse tal de nazareno.
sempre trataram o lugar que Jesus veio de Nazaré com desdém. Coitado do Tértulo. Mal ele sabia que este homem que veio de Nazaré, que andou, como eu disse para vocês, ali por 300 quilômetros, no máximo, que não parou em tempo nenhum, que não tinha nenhum lugar para reclinar a cabeça. Este homem mudou a história do universo. Ele não sabia disso, ele nem imaginava que aqui, esse fato dele seria narrado como 60 anos depois de Cristo. Depois do tal do Nazareno. 2000 anos nós estaríamos aqui reunidos por causa do Nazareno. O homem simples, filho do carpinteiro, um homem comum à vista dos outros homens. Mas à vista de Deus, ele era o próprio Deus Filho, encarnado, todo-poderoso, grande eu sou, andando no meio das pessoas, mudando a história do universo, mudando toda a história da humanidade e tudo o que pode ser mudado. Estava no governo de todos, porque como diz Colossenses, ele é o primogênito de toda a criação, nele subsiste todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia, para que tudo ele seja o cabeça, o líder de todas as coisas, e para isso ele deu a igreja, para que a igreja impulsionasse a sua palavra. Ah, Tértulo, como você é bobo, querido. Como você é inocente, filho. A seita dos nazarenos mudaria o mundo inteiro. Não era uma coisa pequena. Você nem imaginava com quem você está se mexendo. Com quem você está mexendo, desculpa. As coisas que parecem pequenas para os homens são as coisas grandiosas para Deus. Porque Deus escolhe as coisas fracas e desprezíveis desse mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu um nazareno, filho de um carpinteiro, para envergonhar todo o Império Romano. E quando ele foi morto, aquilo que parecia ser vergonha, diz também o texto de Colossenses, ele triunfou sobre os poderes e os principados na cruz. Triunfando sobre todas as coisas e levando todos cativos através da sua vitória gloriosa na cruz do Calvário. Essa era a seita do Nazareno. Mas que para Tértulo, apenas um negócio estranho e que poderia causar problemas para Roma. Aí ele dá a terceira acusação. Repare que não pode dizer que Paulo profanou o templo, porque não tem prova. Então o que ele diz? Ele tentou até profanar o templo. Versículo 6. Então o prendemos e queremos julgá-lo segundo a nossa lei. Querendo dizer o seguinte, olha, o Lisias levou ele embora, nós não queríamos vir aqui dar trabalho para você, Félix, nós queríamos julgar ele segundo a nossa lei. Mas aí aconteceu essas coisas aí, e ele também está causando sedição contra Roma, já que você está aí, então julga aí. Se você mesmo perguntar para ele, você pode comprovar o que eu estou dizendo. Excelente argumentação. Embora fraca em fatos, boa em retórica. Embora acusações vazias, elas tinham um verniz de realidade e de jurisprudência, por assim dizer. Imagina agora a situação. O advogado falou, o governador está ali, Paulo está sozinho. Paulo não tem um advogado do seu lado. Ele mesmo vai ter que apresentar a sua defesa. Mas vamos ler Mateus capítulo 10. Vá lá. Jesus, nesse texto, ele envia os 12 discípulos para a primeira missão. Ele vai falando que os discípulos têm que levar, como eles têm que agir. E a partir do versículo 17, ele fala para os seus apóstolos o que ia acontecer com eles. Olha aí, Mateus 10, a partir do versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os aceitarão nas sinagogas dele. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis,
como testemunhas a eles e aos gentios. Opa! Te lembra alguma coisa? Versículo 19. Mas quando o prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falarão por intermédio de vocês. Paulo não estava sozinho. Paulo foi enchido de poder desse Deus, enchido do próprio Espírito Santo para apresentar a sua defesa. Só um parênteses aqui. Esse texto é muitas vezes mal utilizado para eu chegar aqui em cima e falar para vocês, olha, eu vou pregar aqui porque não preciso estudar, e é só eu dizer, porque o Espírito me dirá aquilo que eu tenho que falar. Vocês perceberam o contexto? O contexto não é de pregação, o contexto é de defesa perante tribunais em caso de perseguição. Feche parênteses. Aqui Paulo está diante desse governador, e agora ele não teria o que dizer, mas o próprio Jesus prometeu que ele daria as palavras aos seus servos. Você, querido, se você sofreu uma perseguição pelo evangelho, você não estará sozinho para se defender. Embora seus amigos não apareçam mais lá, embora seus colegas de trabalho não te acompanhem, embora todos te acusem e você esteja sozinho, você não estará só. O evangelho de Jesus Cristo te promete que o próprio Espírito defenderá você através da sua boca. Não se preocupe com o que deve falar. A minha mente humana é, como assim eu não me preocupo com o que eu devo falar? Eu vou estar diante de um governador, tem um advogado falando aqui, e eu não vou me preocupar com o que eu tenho que falar? Jesus, você está louco? Jesus fala, homem de pouca fé. Querido, confie no poder sobrenatural do Espírito Santo. Isso existe, isso confirma os crentes nas suas batalhas. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aí o versículo 10 diz que o governador lhe deu sinal. E aí Paulo começa o seu discurso. Vamos avaliar o discurso deles. Sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso de bom grado faço minha defesa. Esse é o fala de Paulo. Você vê bajulação aqui? Nenhuma. Ele não está preocupado em bajular, Félix. Embora ele precisasse mais do que o outro. Olha, você é juiz aqui faz tempo, então eu confio que você vai julgar certo. Agora eu vou apresentar minha defesa. Direto ao ponto. E aí ele diz, versículo 11. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Menos de 12 dias, dá tempo de fazer alguma sedição contra o Império Romano? Pelo amor de Deus. Falando, pelo amor de Deus. Ô Félix, olha a acusação que esses caras estão fazendo. 12 dias, um homem vai fazer uma sedição contra o Império Romano, Félix? Aqui já poderia parar o julgamento, né? Mas ele continua. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco poderão provar-te as acusações que agora estão levando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados. O que ele está dizendo? Eu vim aqui, Félix, não foi para causar tumulto. Eu não vim aqui para ficar discutindo, eu vim aqui para adorar. Essa realidade precisa ser aplicada a nós. Nós não viemos aqui para discutir opiniões. Não viemos aqui para discutir aquilo que eu gosto, aquilo que eu prefiro, a música que eu mais gosto, o tipo de pregação que eu mais gosto, a cor da parede que eu mais gosto. Não, nós viemos aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso. Paulo está falando, eu não fui aí causar confusão, eu fui adorar ao meu Deus. Você pode ver, vai aí, Félix. Mas uma coisa eu te confesso. Agora Paulo vai fazer a confissão. Eu fico imaginando que na hora que ele fala assim, alguma coisa eu te confesso, aí os judeus se animaram, né? Agora ele vai fazer uma confissão que vai nos ajudar. Diz o versículo 14. Adora ao nosso Deus dos antepassados, como seguidor do caminho, da qual chamam seita. O começo, vocês já viram em outros textos de Atos, o cristianismo era chamado da seita, da religião do caminho. Que caminho é esse? Interessante que o caminho é um homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A nossa religião, ela não é um estatuto. A nossa religião, ela não são
legislações. A nossa religião não se forma através de coisas que eu faço. Não sei quantas orações, viro para Meca, faço isso, faço aquilo. Não, a nossa religião é um caminho, é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a minha religião. Eu sou o adorador conforme o caminho que ele traçou a partir da cruz do Calvário, me permitindo que com sua morte, sua ressurreição, a justiça dele colocada sobre a minha vida, e eu agora vivendo da forma que o agrada, eu posso adorar ao meu Deus. Esta é a minha religião. Isso eu te confesso, Félix. A religião do Cristo crucificado, que me traçou um caminho para Deus. Esse eu sou adorador. Mas em tudo essa religião, ela concorda com a lei e com os profetas. E tudo que está escrito nas Escrituras. Embora a nossa religião seja o caminho, seja uma pessoa, a nossa religião também se alicerça sobre um livro. Muitos, ao dizer que a religião do cristianismo é uma pessoa, querem deixar de lado o livro. E falam assim: eu adoro a Cristo, não a Bíblia. Lede engano, filho. Jesus disse que o próprio texto bíblico, analisais as Escrituras, pois ela mesma dá testemunho de mim. É a partir do texto bíblico que se tem a base para entender quem é o Cristo Jesus. E esse Cristo que nós pregamos, nós só o conhecemos por causa do texto bíblico. O texto bíblico é o que fundamenta a vida de Paulo, o texto bíblico é o que fundamenta a vida dos primeiros discípulos, o texto bíblico é o que fundamentou a vida dos pais da igreja, os primeiros cristãos, o texto bíblico é o que fundamentou a vida dos reformadores, o texto bíblico é o que fundamentou a vida dos batistas, como estamos estudando no escolão, o texto bíblico é o que fundamenta a vida da PIB Cubatão, o texto bíblico é o que deve fundamentar a tua vida. A partir daí você adora o homem do caminho, o próprio Deus homem, Cristo Jesus, mas é com concordância no texto bíblico. E há mais uma coisa em que Paulo crê: a ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos. Você fez de propósito, né? Para mandar eu falar sobre isso aí, né? Quer dizer que o inferno existe. Ele é no final de uma vida sem Cristo. O inferno é real, a ressurreição vai ser tanto de quem está com Cristo, quanto quem está sem Cristo. Alguns para a glória e gozo eterno do Pai, outros para o juízo e punição eterna. Nós carregamos o que um cara aí que alguns gostam, que se chama Calvino, chamava de terrível decreto. De que essas coisas são verdades. Essas coisas vão acontecer. Nós falamos e comunicamos não só a parte doce, mas a parte amarga. Como aquele cappuccino que tem a parte doce em cima e depois a parte amarga. Nós o bebemos tudo. Tanto a ressurreição dos justos com o Pai, quanto a ressurreição daqueles que negaram a Cristo para o juízo eterno. Realidade em que nós fundamentamos a nossa fé. Qualquer um que nega essas realidades não faz parte daquilo que diz as Escrituras. Amém ou não amém? E é por isso, Paulo fala, por isso que eu procuro sempre conservar a minha consciência limpa. Se não há ressurreição dos mortos, diz o Paulo em 1 Coríntios, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se você não crê que um dia você vai ressuscitar dos mortos, se você acha essa ideia muita loucura, coisa de ressuscitar, morreu, já era, aproveita a vida agora. Se você não crê nisso aí, meu irmão, sai daqui, vai para lá, vai comer, vai beber cachaça, vai. Porque se não cremos na ressurreição dos justos e dos injustos, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Mas se você crê, procura conservar a tua consciência limpa. Porque um dia você pagará a conta de cada coisinha. Nós chegaremos lá, como justificados por Cristo, e receberemos dele a nossa salvação. Mas também pagaremos conta de tudo que nós fizemos aqui. Por isso, Paulo procurava diligentemente, dia após dia, manter a sua consciência limpa. E aí, esse é o argumento. Porque por ele ter a consciência limpa, quem anda na justiça de Deus não teme a injustiça dos homens.
Eu estou andando, eu vim aqui adorar, eu não vim aqui fazer confusão. Eu adoro o caminho, eu adoro por causa da lei e dos profetas. Creio na ressurreição dos mortos. Por causa disso eu tenho a consciência limpa. Por causa disso eu não temo a injustiça do Tértulo, a injustiça do sumo sacerdote, a injustiça do Félix. Eu não temo injustiça nenhuma. Se a igreja andar nos estatutos de Deus, se a igreja for fiel a Deus, ela não tem que temer governo nenhum que apareça em 2022. Ela não precisa temer lei nenhuma nova que vai ser homologada. Ela não precisa temer a nada, porque ela teme e anda na justiça de Deus. Então, a injustiça dos homens não prevalecerá contra a igreja de Deus. E aí Paulo continua ainda o seu argumento. Depois de estar ausente por vários anos, eu vim a Jerusalém para trazer uma esmola, diz o versículo 17, para ajudar aqueles cristãos que ficaram em Jerusalém. Lembra que lá no texto, lá em Atos 2, você viu que vieram gente do mundo todo e eles creram no evangelho. Quantas mil pessoas? Quantas, gente? Não ouviram? Quantas mil pessoas creram no evangelho de Pedro? Quando Pedro pregou o evangelho? Quase? Fala mais alto, pastor. Quase 3.000 homens creram. E eles ficaram ali em Jerusalém. Gente do mundo todo. Agora imagine você, o cara largou o emprego, agora está ali vivendo da fé. E essas pessoas começaram, por isso que eles dividiam todas as coisas. Lembre-se, o texto está todo conectado, queridos. Por isso que nós estamos trabalhando o texto inteiro. Ele está conectado uma parte com outra. E aí, Paulo fala assim, as pessoas começaram a passar necessidade. Paulo vai nas suas viagens missionárias, arrecada a oferta. Então ele leva para aqueles crentes em Jerusalém para os supri-los, porque eles tinham abandonado os seus antigos empregos. E aí ele fala, eu vim aqui para contribuir com o meu povo. É isso que ele está falando. Eu vim aqui para contribuir com o meu povo, por isso eu tenho a consciência limpa, Félix. Essas acusações que eles estão fazendo contra mim não têm fundamento, porque eu tenho a consciência limpa, porque eu ando na justiça de Deus. E essa injustiça dos homens não tem fundamento. E ele diz mais, versículo 18, que já fazia isso cerimonialmente puro. E aí encontraram ele no templo sem se envolver com alguém. E aí ele diz assim, e esses judeus aí que vieram da Ásia, que querem me punir, eles deveriam eles mesmos apresentar a acusação, porque alguns tinham ficado. Você imagina que a causa não tinha jurisprudência. A causa não tinha fundamentação nenhuma. E aí alguns falaram assim, eu vou até lá, até Cesareia, essa viagem toda, para um negócio que não tem fundamento. Vai você, Ananias. Vai você lá, contrata um advogado lá e tenta resolver para a gente, que eu vou ficar aqui mesmo. E aí Paulo fala, esses aí, ó, eles que deveriam fazer a função. Ou esses poucos que vieram, poderiam também fazê-lo, porque em nada tenho devido a ninguém. Agora vocês imaginem comigo se Paulo tivesse feito alguma dessas coisas. Ele já não teria argumento nenhum. Ele não teria consciência limpa. Ele não andaria segundo a justiça de Deus. E, portanto, aí sim, ele temeria a injustiça dos homens. Por isso, eu e você precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Ao proclamar o evangelho, ao carregar o nome do evangelho no emprego, no trabalho, na faculdade, na escola, na família, nós devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, para que não tenham do que nos acusar. Alguém já disse isso, um tal de Jesus falou. Para que não tenham do que acusá-lo entre os incrédulos. E querido, o que mais vai ter é gente procurando te acusar. Ou você nunca ouviu falar, toda vez que um crente faz alguma coisa, o crente foi e passou no radar, fala assim, isso porque é crente, hein? Você nunca viu isso? Essa realidade só acontece, só eu vejo essas situações. Né? Sempre que um crente falhar, a primeira fala é, isso porque é crente. Porque você carrega um nome. Você carrega um nome e um caminho. Uma pessoa, Cristo Jesus. E todos os caminhos e todos os lugares onde você andar, você precisa se atentar
para estar com a consciência limpa. E quando te acusarem, você fala assim: prova. Tenho andado na justiça de Deus. E quem é suficiente? Quem consegue essas coisas? Aquele que não se apoia na própria justiça. Repare no que eu disse para vocês no começo. Quem anda na justiça de Deus, não na nossa. Aquele que se apoia na justiça de Deus não teme a injustiça que vem dos homens. Aqui, dado o direito romano, Félix deveria liberar Paulo. E aqui terminamos a primeira cena. Paulo contra Tértulo. Aqui, Félix deveria liberar Paulo, porque eles não têm acusação nenhuma. Paulo também, sagazmente e com uma ótima oratória, comprovou por A mais B que as acusações contra ele eram infundadas. E nós já aprendemos outra coisa, que crente também pode utilizar de oratória. Desde que a oratória seja a serviço da verdade. Desde que toda a performance, toda a capacidade seja a serviço da verdade. Oratória sem verdade, lixo, esterco. Oratória com verdade influencia as pessoas. É o poder de Deus. Toda a Bíblia é de uma oratória e de uma eloquência incrível. E Paulo aqui se faz uso. Não por causa dele, mas por causa do Espírito que falava através dele. Amém? Aí diz aí o versículo 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou que o centurião mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. O que é isso aqui? É o famoso jeitinho romano. Ele não queria ficar mal com os judeus. Também não podia condenar Paulo por ser romano e por estar com a justiça ao seu lado. O que ele faz? Então eu vou fazer o seguinte: quando Lisias chegar, quando o comandante chegar lá, aí eu julgo a causa de vocês. Vamos adiar? Ainda bem que no Brasil não tem isso. Vamos adiar um pouquinho disso aí, vamos lá para outra instância. E enquanto isso, Paulo fica aqui preso, mas aí fica preso com umas regalias. A gente faz um bem bolado. Ninguém sai bravo comigo. Félix era o cara que mais fazia isso. Nós vamos ver um pouco sobre o caráter dele. Vários dias depois, versículo 24, Félix veio com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Aqui parece que Félix era um cara, gente boa, né? Tinha uma mulher judia. Você lembrar do Antigo Testamento, os judeus eram o povo de Deus. Ele queria ouvir sobre a fé em Cristo Jesus. Legal, né? Muita gente boa o Félix, né? Negativo. Essa mulher judia era a terceira já. O marido dela, Félix, era o segundo. Essa Drusila, ela era neta de Herodes, que é o governador da Judéia, e casada com outro cara. Aí o que o Félix fez? Ele convenceu ela a largar esse primeiro marido e vir se casar com ele. Olha que bacana. Neta do rei, do governador da Judéia. Opa, fechou. Agora a gente tem um casamento bem visto politicamente. Eu fico bem com os judeus porque a minha mulher é judia e ela ainda é neta do governador. Tudo certo. E agora eu vou ouvir um pouco sobre essa fé. Achei interessante a capacidade do Paulo em falar, né? Foi até melhor do que o Tértulo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. E eu acredito que ele queria ouvir bajulações de Paulo. Mas olha o que diz o versículo 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Sabe quem eram os governadores romanos? Sabe o que eles faziam? Orgias atrás de orgias. Esses caras, eles viviam da forma mais dissoluta que você imaginar. Tinham relações com homens, com mulheres, como eu disse para você, terceira mulher, mandava matar quem não gostava deles e por aí vai. Paulo chega na frente dele e ao invés de falar assim, olha, excelentíssimo Félix, ele fala sobre o domínio próprio. Querendo dizer o seguinte, olha, você está com uma mulher aí que nem era para ser tua. Você está fazendo coisas aí que não diz respeito à verdade. Ousadia, coragem. Quantas vezes eu e você não bajulamos pessoas por causa de status? Ao chegarmos diante de pessoas que julgamos ser importantes e queremos a simpatia delas, ao invés de confrontarmos o pecado e pregarmos o evangelho, nós bajulamos. Ou por medo de perder um amigo, ou por medo de arrumar uma confusão com o esposo, com a esposa, ou com medo de perder o filho. Aí eu não vou chamar a atenção do menino, vai que ele se revolta. Paulo está nos ensinando
que o evangelho não tem medo de homens, sejam quais forem. É sobre o domínio próprio que você precisa ouvir, Félix? É sobre o domínio próprio. Paulo prega para ele exatamente sobre aquilo que era o seu maior pecado. E ainda eu tenho certeza que ele sabia da história de João Batista. Lembra de João Batista, quando ele foi falar para Herodes que ele não podia ter a mulher dele? O que aconteceu com o coitado? Servido numa bandeja a cabeça dele. Mas com ousadia, Paulo fala assim, eu sei quem me guarda. E se for para ter minha cabeça servida, eu vou ter. Mas eu vou ser fiel ao evangelho de Jesus Cristo. Eu vou pregar para você naquilo que você precisa ouvir, Félix. E não porque ele odiava Félix, mas porque ele amava Félix. E ele queria que Félix se convertesse. Porque quando você ama a pessoa e você quer o bem da pessoa, você prega a verdade para a pessoa. O seu verdadeiro amigo não é aquele que te bajula todo o tempo. O seu verdadeiro amigo não é aquele que fala que você está certo em todos os momentos, mas o seu verdadeiro amigo é aquele que fala assim, em nome de Jesus, larga esse pecado. Esse é um amigo para você estar do lado. Um amigo que fala para você, leia a Bíblia, para de trair sua mulher, para de tratar mal seus filhos, para de andar dessa forma. Este é o amigo que você deve cativar. Essas são as pessoas que te amam e que querem a verdade do Evangelho irrompendo no teu ser e mudando toda a tua história. Mas não é só sobre o domínio próprio que Paulo prega, é sobre a justiça. Eu tinha falado já para vocês, Félix, um governador conhecido pela sua injustiça. Paulo vai dizer assim, olha, Deus é justo, o mal existe, e um dia Deus julgará todo o mal. Portanto, Félix, abre o olho. Mas não é só sobre o domínio próprio, sobre a justiça que Paulo prega, mas é sobre o juízo vindouro. Fala assim, Félix, você não vai escapar. A ressurreição é dos justos e dos injustos, de pobres e de ricos, daqueles que têm posses, daqueles que não têm posses, daqueles que são cheios de status, daqueles que não são cheios de status. Todos irão diante do justo juiz apresentar a sua causa. Todos estarão diante de Jesus Cristo para ser julgado por ele. Você também, Félix. E aí diz, qual foi a reação de Félix? O que ele teve? Não dá para nem ouvir um glória. O que ele teve? Medo. Repara a ironia de Lucas? Isso entra na mente do leitor. É um governador contra um romano qualquer. É o governador Félix contra um romano acusado preso. Eles estão conversando. Quem deveria ter medo? Lucas fala assim, o Félix ficou cheio de medo, apavorado, quando ele ouviu a mensagem do Evangelho. Não com a astúcia de Paulo, não com o poder de Paulo, mas com o poder daquele que é o Senhor de Paulo. Com o poder do Todo-Poderoso, que está acima. Por isso, Salmo 2 vai dizer que no alto do seu trono, Deus caçoa, Deus tira sarro, Deus ri dos governantes que se opõem a ele. Todo governante que vai e que acha que é alguma coisa e que tenta se irromper contra o cristianismo, Deus do alto do seu trono tira sarro, ri, porque é Ele quem levanta tronos, é Ele quem derruba tronos, Ele quem governa todas as coisas, Ele é o Senhor de todo o universo, aquele que mede o céu a palmos, aquele que tem todos os mares na coxa das suas mãos. Quem é um governante perto dele? Diante do Senhor, cale-se toda a terra. Todos tremem diante da voz do Todo-Poderoso que está ali, Félix contra Paulo, um homem qualquer contra o governador da Judéia, e deixa aquele governador cheio de medo da mensagem do Evangelho, porque quem tem que ter medo não é quem carrega o testemunho, mas quem tem que ter medo é aquele que não reconheceu que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Esse sim deve ter medo. Portanto, eu e você, ao sermos confrontados sobre a mensagem do Evangelho, não podemos carregar medo na proclamação. O medo não é para nós. Quando contestados no nosso trabalho porque não mentimos, porque não adulteramos documentos, porque não participamos dos esquemas, não é nós que devemos ter medo. Por isso que Paulo fala para o seu discípulo Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia.
dando um chacoalhão no seu discípulo. Para de ser covarde, filho. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia, de amor e de moderação. O que você carrega é o amor de Deus, e o amor lança fora todo medo. Nós não temos medo do que os homens vão fazer, porque se andamos na justiça de Deus, não tememos a injustiça dos homens. Quem teme é aquele que é injusto. E aí o Félix se enche de medo e fala assim: olha, quando achar conveniente, eu vou mandar te chamar de novo. Ao mesmo tempo, ele esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Olha que cara, ele fica mandando chamar toda vez o Paulo para ver se ele se toca. Manda lá chamar o prisioneiro, que já está aí há 2 anos, para ver se esse cara me dá o suborno para eu liberar ele. É o tropa de elite. Quem quer rir, tem que fazer rir. Vamos, Paulo. Mas o Paulo talvez não se tocasse, mas nunca ia ceder a essa chantagem. Ele chamava para receber suborno, mas o que ele recebia era a pregação do evangelho. Ele vinha, vamos, Paulo, vai me dar o dinheiro. Mas Paulo falava assim: Cristo Jesus, domínio próprio, justiça, juízo vindouro, Félix. Deixava ele todo medo. Isso aqui é uma ideia de contínuo. Isso ia acontecendo várias vezes. Félix manda chamar o Paulo, Paulo prega, não recebe o dinheiro, ele manda o Paulo embora, fica com medo, traz de volta, e isso continuamente. Porque Paulo andava na justiça de Deus. E quem anda na justiça de Deus não se corrompe para jeitinhos. O jeitinho brasileiro, o jeitinho para que as coisas saiam, para aquele exame ir primeiro, para aquele atestado chegar primeiro, para aquela multa não chegar para você. Nós não corrompemos ao jeitinho, porque andamos na justiça de Deus. E quando estamos diante dos homens, não tememos a injustiça deles. Eu estou falando isso para você, talvez você pense: então Paulo vai ser solto. Não foi. O versículo 27 diz que passaram 2 anos, o Félix foi sucedido por Festo, que também queria agradar os judeus e também manteve Paulo preso. No final dessa história, que não é narrada em Atos, mas em outros textos, e na própria história da igreja, Paulo é decapitado. E aí você fala: que justiça é essa? E aí eu repito o que diz Hernandes Dias Lopes. Foi cortada a cabeça. Caiu, tombou como mártir, mas foi assunto como um príncipe. E recebido nas regiões celestiais pelo próprio Deus. E recebeu de alguém que fala assim: muito bom, servo bom e fiel. A justiça de Deus muitas vezes vai ser cumprida aqui, em algumas partes, mas ela vai ser completamente cumprida quando nós estivermos diante do juiz. Se andamos na justiça de Deus, quando nós estivermos diante dele, nós receberemos dele o galardão, e então desfrutaremos dele. E por isso não devemos temer a injustiça dos homens. Mas já aqui, Deus guarda a vida dos seus servos. Deus orienta os seus servos nas suas defesas. As suas defesas não são baseadas naquilo que você tem, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O tal de Tiago já disse isso. Mas é o próprio Espírito dando para o crente o que ele deve falar quando for confrontado. Porque ele anda na justiça. E como esse texto se conecta ao nosso tempo? Como essa narrativa que a gente viu, a estrutura e como o Lucas relata, se conecta ao que nós vivemos hoje? Creio que vivemos na era da performance. Sabe o que é importante? É o fulano falar bem. Fulano produzir bem. Quanto mais ele produz, quanto mais você vai, você faz, você acontece, você é o herói de você mesmo, e você é isso, você é aquilo. Isso não é problema. O problema não é ter performance. O problema não é falar bem. O problema é quando a performance não é acompanhada da verdade do evangelho, como foi no caso do Terto. Aí é só vazia, como um sino que ressina e bate e só faz barulho. Toda vez que os crentes quiserem se amoldar ao padrão mundano e andar como os homens do mundo andam, cheio de performance, mas vazio do Espírito Santo, vai ser como um sino que ressine, que bate, como um barulho e vazio e sem essência. Performance sem justiça de Deus é inválida diante do Altíssimo. Agora,
Justiça de Deus com performance, aí você pode usar à vontade, como Paulo fez aqui. E Paulo fez um discurso excelente. Aí você pode usar bastante. Você trabalhe bem, você desempenhe bem o seu trabalho, você seja o melhor funcionário que você conseguir, você seja o melhor aluno que você puder ser, mas entendendo que você está vivendo sobre a justiça de Deus e carregando o nome do caminho. Vivemos em tempos também de relativismo moral. Não só nós, mas como também eles aqui. Esperando dinheiro, esperando alguém convencer, se começa antes o debate. E não existe certo, não existe errado, tudo é relativo, depende do seu ponto de vista. Amém, igreja? Não depende do seu ponto de vista, depende da lei e dos profetas, como diz o Paulo. Depende daquilo que Deus diz em sua palavra e de como Deus conduz os seus servos. Aí sim depende. Eu e você precisamos carregar o testemunho e a consciência limpa de andar na justiça de Deus, para que assim testemunhamos o caminho de Jesus Cristo. Para que essa história não acabe. Para que essa história do progresso do Evangelho não pare em Roma, como vai parar em Atos. Eu já dando spoiler, né? Para que não pare, para que isso avance a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Mas de tudo isso, o que faz com que o Evangelho avance é a semelhança do servo e do Senhor. Você lembra que Lucas e Atos é uma obra só, do mesmo autor e uma continuação. É como se Atos fosse volume 2 do Evangelho de Lucas. E Lucas propositalmente faz essa semelhança entre Paulo e entre alguém que a gente vai ver lá em Lucas 23. Abre aí. Lucas, o Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 23. Amém ou não amém? Ainda não, hein? O versículo 1 diz que, então toda a assembleia levantou-se e levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara o próprio Cristo, o rei. Lembra quem é Pilatos? Pilatos era o governador representante de Roma na Judéia. Jesus foi levado diante do representante de Roma na Judéia, sob a acusação de quê? De dissensão contra Roma. A mesma autoridade, a mesma função, a mesma acusação, a mesma mentira. Lucas está conectando. Olha, lembra, Teófilo? Ele diz no capítulo 1, o que Jesus começou a fazer e a ensinar, agora eu vou te mostrar o que os discípulos continuaram fazendo e ensinando. Porque o servo, ele é semelhante ao seu Senhor e caminha como o seu Senhor caminha e continua a mensagem do seu Senhor. Por isso que o Evangelho avança, porque não é o nosso Evangelho, não é o Evangelho de Paulo, mas é o Evangelho do Cristo Jesus, daquele homem, o Nazareno, daquele homem crucificado, daquele homem ressurreto, daquele homem que foi assunto aos céus e derramou o Espírito Santo em toda a igreja para proclamar a verdade de Cristo. É isso que eu e você carregamos, a semelhança com Cristo. Semelhança com Jesus. As mesmas coisas que aconteceram com Jesus aconteceram com Paulo. E também devem acontecer com os discípulos e todos que estão aqui. Nós somos crentes de 2022, Nutelas, vamos dizer assim, né? Nós dificilmente seremos levados até o STF para falar sobre a nossa fé. Dificilmente. Mas, possivelmente, seremos levados até o nosso chefe. Numa proporção bem menor, porque Paulo, eu e você, seremos levados ao nosso chefe. Seremos levados ao nosso amigo que está contrariado. Seremos levados ao nosso cônjuge contrariado com a verdade do Evangelho. Seremos levados a todo tipo de gente. E não podemos ser tomados de medo.
nem ter rabo preso. Porque só vai poder encarar a injustiça dos homens quando andamos na justiça de Deus. E aí sim, semelhante ao servo, padecer das perseguições. É muito interessante quando Paulo está falando para Timóteo, o seu discípulo, aquele que continuaria, e ele fala assim: você, homem fiel, ensina, eu estou morrendo, então você ensina a outros homens fiéis, para que eles ensinem a outros, e esse evangelho avance. E lá pelas tantas ele diz o seguinte: Timóteo, seja meu imitador, sofre comigo as aflições do evangelho. Porque as aflições do evangelho é aquilo que nos molda à verdade de Cristo e ao próprio Cristo. Digo para você hoje, sofre as aflições do evangelho. Como última analogia, eu conheci um rapaz que trabalhava comigo e ele era cristão e ele tinha todo o linguajar cristão e falava, e ele estava toda hora chamando o funcionário, o outro funcionário de varão e os clientes de varão e tal. Só que esse homem, ele tinha alguns problemas morais de não trabalhar legal, chegar atrasado, por aí vai. E aí ele falou certo dia para mim, falou assim: ô varão, estou sofrendo uma perseguição aqui. Só que a perseguição que ele estava sofrendo não era pela verdade do evangelho, mas era porque ele não trabalhava direito. Não é essa perseguição que eu e você temos que sofrer. A perseguição que nós devemos sofrer é a perseguição por causa da verdade do evangelho. É a perseguição que vem porque eu e você estamos vivendo o evangelho. Não porque queremos ser perseguidos, nada disso, ninguém aqui é masoquista. Mas porque vivemos e simplesmente as coisas assim são nesse mundo mau. Anda na justiça de Deus. Se assemelha ao próprio Cristo. Busque ser igual ao próprio Cristo Jesus. Para que dele você tenha a sua própria satisfação nesse Cristo. Na pessoa de Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho bendito de Deus. Que andou nesse mundo, fazendo o bem e amando as pessoas, mas proclamando o reino. Indo até a morte de cruz, obediência ao Pai. Sendo sacrifício por toda a humanidade, se entregando no lugar dos outros. Tenha isso na sua vida, essa forma de viver, de imitação de Cristo, para que você tenha a justiça de Cristo, que já foi aplicada a você, que você exerça ela. Então, nunca vai temer a injustiça dos homens, as acusações falsas. Creia nisso, se molde à imagem desse Cristo Todo-Poderoso, o grande Nazareno. Aquele que foi cazoado, é o Nazareno, é o filho do carpinteiro, mas é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou. Aquele que, ainda assim, hoje, nós cantamos que viemos para adorá-lo, que ele nos ajuda contra o inimigo, que nós vamos construir a nossa vida em cima dele. Continuemos a adorar. E que esse seja o momento que agora vamos inclinar nossas cabeças para orar, adoremos esse Deus bendito, todo-poderoso, que move céus e terras, para que o seu nome, para que o seu evangelho avance, amando pessoas, chamando todos, eu e você, e todo mundo, inclusive governadores, inclusive homens de poder, ao arrependimento dos pecados. É esse Deus que nós adoramos. Adoremos ao Todo-Poderoso Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que está acima de todas as coisas, acima de qualquer governador, qualquer eleição, qualquer coisa. Cristo reina sobre céus e terra. Esse é o dono da igreja. E é Ele que nós vamos andar na justiça dEle, para nunca temer a injustiça dos homens. Amém? Vamos orar, queridos, e adorar ao nosso Deus em oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, que ela finque nos nossos corações e gere fruto, Pai, nos nossos corações. Não como um solo rochoso, ou como um solo que é infrutífero e logo vendo as tentações vem a ceder. Mas, Pai, como um solo frutífero, dando, Pai, cada vez mais fruto da Tua palavra bendita, revelada. Cada vez mais, Pai, rompe a nossa surdez com o Teu grito. Quebra os nossos corações, Senhor. Obrigado por ser esse Deus bendito. Nós te adoramos por quem Tu és, pelo Deus Todo-Poderoso, que moveu céus e terras para nos salvar. Pelo Todo-Poderoso Cristo Jesus, que veio em forma de homem. Como nós cantamos aqui também, Pai, que o Rei, o Criador de todas as coisas, humildemente pobre se fez.
E nós te adoramos por essa beleza. Pela beleza que o Evangelho é. Pela magnitude do Evangelho. Porque o Evangelho é a coisa mais preciosa que nós temos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Continua, move nossos corações em adoração ao teu santo nome. Louvado seja o teu nome, ó Pai, Criador dos céus e da terra. Bendito Deus e bendito Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, que nós como igreja oramos e te agradecemos. Amém.